5 motivos para você não construir num terreno declive. Se você está pensando em começar a construir ou comprar um lote declive para construir sua casa, talvez seja bom você ficar nesse vídeo. Então, se inscreve no canal, deixe seu like aí e vamos pro vídeo. Motivo número 1. Fundação e estrutura muito mais caro. Para uma casa num terreno declive, muitas vezes você precisa fazer um muro de contenção como esse. Só esse muro aqui tem 5 metros até a primeira laje. Para uma casa num terreno declive, foram feitos alguns cortes e você tem todas essas estruturas de coluna que elevam a casa do solo e todo esse custo a mais com laje, tanto aqui quanto nessa parte de cá. Só essa coluna, daqui para chegar até o nível da laje do térreo, tem 3 metros. Então o que acontece? Em situações como essa aqui, se fosse um terreno plano, você poderia ter sua casa apenas em um nível, não precisaria dividir em 2 pavimentos como foi feito aqui, e você teria uma fundação muito mais simples do que essa. Essas colunas aqui têm sapatos com profundidade, no nosso caso, 2 metros, e mais estacas de 2 metros, com 30 a 40 centímetros de diâmetro. No caso de uma construção num terreno plano, você conseguiria fazer uma casa térrea com uma estrutura muito mais barata que essa, economizando bastante em sua obra. Motivo número 2, a estabilidade do solo. Não é o caso nosso aqui, que nós fizemos sondagem de solo, mas muitos terrenos têm terra emprestada. Então você, além de ter um terreno com um declive, que no nosso caso são 8 metros do nível da rua até o nível mais baixo, em muitos casos o terreno tem também terra emprestada, de modo que, se não for feito um sistema de drenagem adequado, em chuva e com o peso da estrutura no terreno, alguns movimentos de terra podem acontecer com deslizamentos mesmo. Então isso pode afetar extremamente a segurança da sua casa, e esse, portanto, é o segundo motivo. Terceiro motivo, projetos muito mais complexos. Nesse caso aqui, por exemplo, como eu falei anteriormente, nós temos um pavimento superior, que na verdade é o térreo. Nós temos esse miolo aqui, que a gente teve que fazer corte de terra, teve que inserir uma porção de terra aqui para nivelar. E nós temos esse pavimento aqui ao lado, que foi necessário para que não ficasse um nível tão alto entre a parte de cima e a parte de baixo. Então nós temos área gourmet abaixo. Então esse estudo da estrutura lá de Santa Catarina levou cerca de 10 meses para a gente conseguir concluir. Imagino que tenha sido um trabalho exaustivo, muitas idas e vindas. Então, se fosse um projeto num terreno plano, teria sido muito mais simples, imagino eu, e obviamente muito mais barato. Quarto motivo, acesso muito mais complicado. Como você pode ver aqui no nosso lote, imagine que é muito mais complicado trabalhar, tendo que descer e subir aqui com material, com cimento, com areia. A gente inclusive colocou parte dos materiais no terreno vizinho, então a equipe tem que carregar todo esse material. Descendo essa ladeira em dia de chuva, escorrega bastante. Além desse lado, tem o lado de lá, o que não aconteceria num terreno plano. Então você não teria todo esse trabalho de movimentação, até de segurança da equipe para fazer todo esse material descer, ferragem, cimento, tijolo. Então esse é o quarto motivo. E o quinto e último motivo para você não construir num terreno declive é porque você perde muita área útil. Imagine, do nosso terreno, a única área plana final é essa área aqui de baixo. Estamos falando de um terreno de 525 metros quadrados, mas todo esse corredor lateral torna-se uma rampa, e temos um outro corredor do lado de lá também que é uma rampa. Imagine, você não tem essa área de lazer como você teria numa casa com terreno plano. A gente ficou apenas com esse espaço. Futuramente teremos um deck flutuante aqui para conseguir aproveitar melhor o espaço, uma piscina também flutuante. Mas numa casa, num terreno plano, você não teria esses problemas. Então esse é mais um motivo para você não construir num terreno declive. Tá, mas você deve estar se perguntando, sim, mas você construiu num terreno declive, cara. Como é que você faz um vídeo dizendo que 5 motivos para não construir num terreno declive? Então quer dizer que só tem desvantagem construir num terreno declive? Fica aí, não sai do vídeo não. É óbvio que tem vantagens de construir num terreno declive. E para quem tem pouco dinheiro, é óbvio que as desvantagens pesam. Por exemplo, nessa casa aqui, se fosse num terreno plano, provavelmente ela já estaria erguida com o dinheiro que a gente gastou para chegar até aqui. Então, nós gastaríamos X para fazer ela inteira num terreno plano. Nós vamos gastar 2x, sendo que X foi só para chegar até aqui, e o outro X para terminar.
Então, essa é a grande diferença, mas tem vantagem. Uma das grandes vantagens do terreno declive, normalmente as pessoas brincam que são os terrenos dos milionários. Pena que não somos, como eu falei, mas uma das grandes vantagens é que são terrenos normalmente com vista, são terrenos normalmente muito ventilados, e você consegue fazer estruturas diferentes. Por exemplo, nessa casa aqui, a gente tem uma casa que é térrea, vista do nível da rua, e vista lá de baixo é praticamente uma casa de 3 andares, contando a contenção. E outras soluções que traz um atrativo diferente para casa e de certo modo valoriza. Essas talvez sejam as vantagens de um terreno declive, e óbvio que nós estamos felizes com a nossa escolha. O terreno plano também tem desvantagens, mas vantagens e desvantagens para cada tipo de terreno. Então, se você tem pouca grana, recomendo que você escolha um terreno plano. Talvez seria até a nossa escolha ideal, mas se você tem um pouco mais de grana, pode escolher um terreno com vista. Normalmente vai ser um terreno mais ventilado. Por exemplo, esse terreno aqui, essa obra, ela tem uma vista para uma lagoa lá atrás, da forma que ela está hoje aqui. Então, se ele fosse plano, talvez não tivesse. Então, enfim, espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas que você conhece, que está pensando em comprar um terreno, um parente, um primo, um irmão que já comprou e está pensando em construir. Não esquece de deixar seu like nesse vídeo, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse, e até a próxima.